Bom, o assunto que não está encerrado, talvez se encerre no dia 21, daqui a 2 semanas, daqui a 2 quartas, né? Portanto, há uma possibilidade de que isso seja resolvido no Senado, é se o Cássio Marques, o desembargador indicado pelo Jair Bolsonaro para a vaga que será aberta na próxima terça-feira, quando da aposentadoria do Celso de Mello. Nesta semana, tudo indica amanhã, o Celso de Mello participará de sua última sessão como ministro do Supremo. Ele que está lá desde os anos 80, indicado por José Sarney, vai se aposentar, chegou aos 75 anos, chegará, né, no dia 1º de novembro, antecipou para 13 de outubro a aposentadoria. E até como disse aqui na Bandeirantes o Marco Aurélio Mello, geralmente termina o mandato, protocola-se a aposentadoria de um ministro e aí há a indicação. Desta vez a indicação veio antes. E o Cássio Marques já foi, inclusive, porque antes você tinha especulações, não é? Aí havia aposentadoria, então um dos nomes especulados era indicado e iria posteriormente para a sabatina no Senado. Desta vez não. Antes mesmo de Celso de Mello entregar a toga, o Cássio Marques foi indicado oficialmente, diário oficial e tal, como o indicado por Jair Bolsonaro para a vaga. E deve passar no dia 21, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, e a Simone Tebet, inclusive, é quem preside a comissão, e a expectativa é que no mesmo dia, toque de caixa, o plenário, havendo a aprovação, porque tem de passar na Comissão de Constituição e Justiça. Se não passar, aí não adianta nada ter essa pressa. Mas se passar, e a expectativa é de que sim, vai para o plenário, tudo indica, tudo isso será resolvido no próximo dia 21, daqui 2 semanas. Mas surgiu um problema. O jornal O Estado de São Paulo revelou que a Universidade de La Coruña, na Espanha, informou ao jornal que esta universidade não oferece um curso que foi informado pelo magistrado e que está no seu currículo. Então esse curso não é que ele não cursou. Esta universidade não ministra esse curso, não tem este curso. E ele admitiu, Cássio Marques, ao senador Randolph Rodrigues da Rede, que não fez o tal curso. E sim, conforme inclusive disse a Universidade de La Coruña, que ele foi aluno apenas de um curso, um outro curso, com duração de 5 dias, em 2014. O desembargador, segundo Randolph Rodrigues, atribui esse ruído, essa informação falsa, a um erro na tradução. Segundo ele, o curso rápido feito há 6 anos, 2014, é um chamado postgrado. Não é nome de cidade russa, não. E o que ele diz é um tipo de especialização sem paralelo com a pós-graduação nos moldes brasileiros. Segundo o Randolph, né, Ronald? Foi essa a explicação. Olha, o que eu fiz foi um postgrado que não é aquilo que no Brasil é chamado de pós-graduação. Randolph afirmou que, no entender dele, é uma compreensão que não é correta, essa de ser pós-graduação. O que ele disse, afirma Randolph, e está realmente no currículo dele, é que ele fez um postgrado em espanhol. É um curso que não é pós-graduação, na argumentação dele, acrescentou Randolph, que é líder da oposição no Senado. Bom, primeiro é preciso perguntar por que a explicação foi dada ao Randolph Rodrigues, senador da oposição, aliás, liderança da oposição no Senado. Por que houve este encontro do Cássio Marques com Randolph Rodrigues? É aquilo que já falamos aqui.
há algumas semanas e repetimos, já conversamos sobre isso aqui, o Ronald, a Gabriele e eu, a respeito dessa coisa esquisita que é indicado para a vaga no Supremo fazer campanha no Senado. Ele vai nos gabinetes, vai pedir voto, vai pedir aprovação. Isso é lamentável. O correto, o adequado, é que haja indicação, o sujeito fica lá na dele, se quiser dar entrevista dá, se não quiser não dá. Ou seja, se quiser falar publicamente, fale, não é? Mas ele deve ignorar o Senado e esperar que o Senado marque a data de sua sabatina, quando então ele irá comparecer para ser sabatinado. Mas não é assim no Brasil. No papel é isto. Na prática, não é. O indicado faz campanha, vai ao Senado, mas não para conversar previamente ali com um grupo de senadores. Ele faz visitas aos gabinetes, é uma conversa individual ali, não é? Um diálogo entre ele e senador. Visita, claro, ele não vai visitar 81 senadores, mas visita os líderes, aqueles que puxam voto, aqueles que influenciam voto, aqueles que tomam posição ou em nome do partido ou em nome de um grupo de partidos. Repito, o Randolph Rodrigues é líder da oposição no Senado. Ele é da Rede, um partido que nem está entre os maiores. Mas ele foi escolhido pelos partidos de oposição a Bolsonaro para ser o seu líder no Senado, não é? E então ele tem peso, ele tem importância naquilo que é votado, que é decidido no Senado. Importante frisar, a votação é secreta. A votação é secreta. Deveria ser, é outra história. Mas a previsão é de votação secreta, não é? Ninguém... E até interessante isso. A ideia, isso mostra muito das relações institucionais no Brasil, não é? A ideia é que o indicado não saiba como votou o senador. Então, o cara que votou contra, não é? O senador não terá esta informação. O indicado não terá esta informação de que aquele senador votou contra. Porque, afinal de contas, logo depois, aquele sujeito se tornará um ministro do Supremo Tribunal Federal. A ideia é que ele não leve consigo, por exemplo, rancores, ressentimentos, mágoas em relação a senadores que amanhã ou depois podem ter alguma causa, algum assunto, alguma ação sendo decidida por aquele contra quem ele votou. Isso é lamentável, não é? É lamentável que o voto seja secreto, partindo-se da premissa de que lá, uma vez ocupando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o sujeito use como referência para suas decisões ressentimentos, mágoas em relação a como votou um senador quando ele, novo ministro, havia sido indicado e passou lá pelo crivo do Senado. A maioria votou a favor. São necessários metade mais um, ou seja, maioria absoluta, não é? Não é muito difícil, não. Ele não precisa de 2/3, 3/5, não é? Não precisa de 49 votos. Ele precisa de menos votos para ser aprovado no Senado. Então ele foi lá conversar com o Randolph. E aí, claro, a conversa já estava agendada, isso é óbvio, não é? Mas, quando ele foi para a reunião, o assunto já era público. E aí, claro, ele conversou com o Randolph a respeito. Aliás, não foi nem no gabinete, foi na casa do Randolph Rodrigues, em Brasília, ontem à noite. Então, essas visitas são inadequadas. Inadequadas. Eles deveriam acabar, porque isso é um costume, não é? Não há uma previsão legal de que o indicado visite senadores para conversar com eles. Isso não existe. Na verdade, ele deve conversar com os senadores apenas na sabatina. Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, depois no plenário,
E aí eles perguntarão como você interpreta tal artigo da Constituição. O que você acha que a Constituição diz a respeito disso ou daquilo? E aí ele vai responder. Não é nem o que você pensa, mas como você interpreta o texto constitucional em relação a tal assunto, a tal assunto e a tal assunto. Mas não. Aqui há esta forma de buscar votos, buscar aprovação. Informalmente, isso não está previsto. Mas não há veto a isso. Deveria ser por iniciativa do indicado. Não vou visitar ninguém. Não é? E os senadores poderiam tomar a mesma atitude. Não recebemos o indicado, pelo menos não individualmente. Para isso há sabatina. Não queremos saber se ele gosta de café com açúcar ou sem açúcar. Queremos saber o que ele pensa a respeito de vários pontos da Constituição que são subjetivos e que serão interpretados. Não são objetivos, não são diretos. Permitem interpretação e quase toda a Constituição permite, por isso você tem 6-5, 7-4, né? Lá no plenário do Supremo. O magistrado vem fazendo conversas informais com os senadores antes da sabatina formal, que antecede a confirmação. E isso está ali no noticiário, como se fosse normal. Né? Não é. Não deveria haver esse tipo de conversa. Porque ele vai conversar, aquele clima sempre amistoso, não é? Que em Brasília é muito comum na conversa entre uma autoridade e outra, ou uma autoridade e uma pretensa autoridade, enfim. E só que depois, um dos senadores que ele vai visitar, que ele vai pedir apoio, porque é isso. É disso que se trata. O sujeito vai lá para, né, espero contar com o seu apoio, é óbvio. Ele não vai lá para saber se o senador é um bom anfitrião. Né? Ele quer saber se o cara vai votar nele, se ele pode contar com o seu apoio. E depois, aquele senador visitado pode, daqui a 5 meses, 6 meses, ter um assunto no Supremo que pode até resultar em perda de mandato, em prisão, e que pode cair na mão desse cara. Quer dizer que ele vai votar favoravelmente àquele que lhe serviu um bom cafezinho? Claro que não. Mas é preciso evitar. É preciso evitar esse tipo de situação que é constrangedora. É uma situação constrangedora, institucionalmente lamentável. Mas com relação ao currículo, o Randolph disse que o Marx destacou que no currículo que ele distribui, na documentação que ele distribuiu, não está relatado como pós-graduação, mas como postgrado, que é um curso e não é propriamente pós-graduação em português na formatação que conhecemos no Brasil, acrescentou o Randolph. Randolph dá claros sinais de que achou pertinente a explicação do desembargador. O currículo que Marques enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque ele tem várias indicações, né? Ele teve 2 indicações ainda no governo Lula, e, na verdade, indicações que precisam da assinatura do presidente e da escolha do presidente. Então, nas 2 vezes em que o Lula o escolheu, isso lá para cargos no Piauí, o Lula, claro, não o conhecia, não é? Então, é uma lista sextupla, aí ela passa por um crivo e vira uma lista só com 3 nomes, não é? Tríplice. E aí vai para o presidente. E, geralmente, às vezes sabe, mas geralmente não. Então ele conversa com quem? Com políticos daquele estado, no caso o Piauí. Tanto que uma das escolhas chegou na época a ser surpreendente, porque um dos que podiam receber a escolha presidencial, podiam ser agraciados pela escolha presidencial, um deles era secretário no governo do Piauí, na época com o governador petista. E, no entanto, ele escolheu o Cássio Marques. Né? Então, depois foi com a Dilma. E aí entra a história do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
quando Ciro Nogueira, que foi governador, é senador pelo Piauí, é uma das lideranças do Centrão, Ciro Nogueira foi decisivo naquele momento para que o nome do Marx fosse apoiado, recebesse, enfim, a assinatura da Dilma. Pois bem, o currículo que ele enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o cargo até agora mais importante da carreira do Marx, e está, aliás, publicado no site da Corte. Então isso está lá. Quem quiser conhecer o currículo está lá. Está no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o Distrito Federal. O currículo ali afirma que o desembargador fez curso de postgrado em contratação pública. Está em espanhol mesmo. Ou seja, contratação pública. Fez postgrado em contratação pública pela Universidade de La Coruña. Mas aqui, se todas as explicações do Marx para o Randolph foram relativas ao termo postgrado, que tem uma conotação diferente, significa algo diferente do que entendemos no Brasil como pós-graduação, o fato é que ele diz que fez em contratação pública. Certo? Porém, a Universidade de La Coruña informou que não oferece nenhuma pós-graduação de contratação pública. Não é que, tem, mas ele não fez. Não, não tem. Não existe esse curso lá. Esclareceu que o Marx esteve lá, mas participou como visitante de um curso de 5 dias, realizado em 2014. O pró-reitor de pós-graduação da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, ouvido pelo jornal Estado de São Paulo, que foi quem levantou a lebre, e convenhamos, é alguém que conhece do riscado. Ele é pró-reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Ele é pró-reitor de pós-graduação da mais importante universidade brasileira. Ele disse que, em geral, pós-graduação significa mestrado ou doutorado. Você tem cursos anteriores, né, a mestrado e doutorado, que são pós-graduação. Ou seja, o sujeito graduou, ele formou na faculdade. Formou, ganhou diploma. Aí ele faz um curso que já é óbvio, já se explica por si mesmo a expressão. Pós-graduação. Depois de graduado, ele faz um outro curso. Mas ainda não é mestrado ou doutorado. Aí, hoje, geralmente, as pessoas já partem para o mestrado e, quando é possível, doutorado, porque para trabalhar, o cara, por exemplo, ser professor da USP, né? Da Unicamp, da UERJ, da Universidade Federal de Minas, da Universidade Federal da Bahia, do Rio Grande do Sul, de grandes universidades privadas também, a concorrência é grande. E aí ter um doutorado é muitas vezes fundamental. Não é obrigatório, mas em muitas situações, dependendo do nível da universidade, simplesmente, se não tem doutorado, nem é cogitado para ser contratado por aquela universidade. O professor Carlotti diz o seguinte: você pode chamar de especialização, estágio, curso de extensão, mas no meio acadêmico você não utiliza a expressão pós-graduação para um curso tão pequeno como esse. 5 dias. A menos que você fale que é um curso de pós-graduação sensu lato. Carlotti também disse que o termo pós-doutorado se refere em regra a cursos que vêm após a conclusão de doutorado. Quer dizer, ele tá sendo inclusive didático ao extremo, né? Ou seja, pós-doutorado vem depois do doutorado, não é? Senão não seria pós-doutorado, por óbvio. Se você fez algum estágio no exterior antes do doutorado, não é habitual você chamar de pós-doutorado. Ele, com muita classe, né, tá dizendo que não é habitual. Na verdade, é meio absurdo que alguém sem doutorado fale em pós-doutorado, né? O termo pós-doutorado implica que é posterior ao doutorado, explica didaticamente o Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Agora, pode ser, porque convenhamos, isso aqui não faz a menor diferença se o sujeito tem notório saber jurídico ou não, se ele é um indicado com currículo suficiente, não faz a menor diferença. Esse curso de 5 dias, e mesmo que ele tivesse feito o tal curso de
de preparação aí para contratos públicos, não é? Isso não faria a menor diferença, ele ter feito ou não ter feito. O problema não está no... Não, sem este curso não pode ser ministro supremo. Isso não existe, né? Não existe. Lá tem gente com currículo bem inferior, aliás. Bem inferior ao currículo real, aquele que é indiscutível do Cássio Marques, não é? Então, há uma discussão pertinente se todos ali têm o notório saber jurídico que a lei exige. Porque isso na verdade, é uma exigência que é tratada ali como, isso é uma formalidade e tal. Até porque, convenhamos, muitos dos senadores não têm a menor ideia se o sujeito tem notório saber jurídico. Agora, há coisas mais importantes, não é, do que isso. Primeiro, se foi ali um erro de tradução, né? Ou se o cara deu uma forçadinha e tal. É claro que se há uma falsidade, uma informação falsa, é muito ruim. É muito ruim. O Brasil é um país que tem uma relação esquisita com o diploma, né? É uma relação de reverência. Eu me lembro quando o Fernando Henrique estabeleceu como exigência para concursos o diploma, mesmo quando não havia nenhuma relação entre aquela função e um diploma. Então, por exemplo, policial federal, né? E aí, você tem diploma? Tem, eu sou dentista. Por que alguém que tem um diploma de dentista, em tese, está melhor vocacionado ou mais vocacionado do que quem não tem diploma algum, mas tem ali, digamos, o colegial completo, como dizia antigamente, né, o ensino médio completo, para ser policial federal? Agente, não é delegado. Delegado tem de ser advogado, tem de ser formado em direito, né? Agora, esse fetiche, né, pelo diploma. Ou será que o Fernando Henrique acreditava que o diploma significava uma condição moral superior? Não é? Estranho. Ou como se não ter o diploma significasse necessariamente que o sujeito não tinha preparação formal, não tinha preparo intelectual, não tinha estatura intelectual para algumas exigências da profissão. Se for isso, uma grande bobagem, né? Mas seja o que for, foi uma grande bobagem. Mas há um fetiche pelo diploma e pelos cursos, né? E pelo currículo cheio de citações. E claro que isso muitas vezes vira quase uma necessidade para o sujeito avançar na carreira. Eu tenho que botar isso no diploma, no currículo, tenho que jogar aqui, né? E aí, depois que o cara tem ali os diplomas verdadeiros, os cursos realmente pelos quais ele passou e terminou e recebeu o documento de que cursou, etc. Mas parece haver uma loucura tal pelos títulos que começam a jogar títulos ali que na verdade não farão a menor diferença. Mas é um problema. Se é uma informação falsa, é um problema. Eu não posso dizer que ele não está sendo sincero quando disse que houve um problema na tradução, que chamaram de pós-graduação que não é, não é? Pode ter sido, nenhum de nós pode garantir que não foi isso. O Randolph se diz convencido. Os problemas relacionados à indicação de Cássio Marques são outros, os maiores problemas são outros, não é? É o que está indicado na indicação de Cássio Marques. O que está indicado sobre o que fará Cássio Marques em relação a temas relevantes. Começando, aliás, pelo julgamento do triplex do Guarujá. Sérgio Moro será considerado sob suspeição e, portanto, o julgamento deve ser anulado. Ele estará na segunda turma e tudo indica que terá o voto decisivo, depois de um 2-2. Gilmar e Lewandowski de um lado, Carmen e Fachin do outro. O voto decisivo deverá ser dele, seria do Celso de Mello, não haverá tempo para isso. E também, claro, no plenário decidirá questões relevantes, inclusive relacionadas, ou terá o seu voto contabilizado, não é que ele vai decidir
O voto dele pode ser um a mais, mas pode ser decisivo em relação, por exemplo, às questões do Flávio Bolsonaro. Em que instância aquele troço deve tramitar? O que foi decidido pela Justiça do Rio vai ser embrulhado e jogado no lixo? Ou vale? Então, há questões muito importantes que esperam Cássio Marques, se for ele o aprovado, né? Se o Senado aprová-lo. Isso aí pode tirar voto? Até pode. Pode dar argumento para quem é contra desde já, sim. Mas não é o mais importante. O mais importante é o que a indicação de Cássio Marques indica sobre a atuação futura dele no Supremo. Isso provocou dissidências no bolsonarismo, etc. Aliás, o pessoal anda tão pirado, né? Outro dia um comentarista que já foi até elogiado pelo Bolsonaro e conhecido por quase invariavelmente defender as decisões, posições do governo Bolsonaro, criticou a indicação de Cássio Marques. Mas não deu outra. No dia seguinte tinha lá o sujeito falando: esse cara é um comunista, nunca me enganou. A facilidade de mudar de lado com base na análise dos radicais é de uma velocidade sem precedentes, né, Zaidan? Sem precedentes, né? Então era um fiel aliado e tornou-se um marxista-leninista, né? Simplesmente porque criticou. Quer dizer, isso são pessoas que perderam a liberdade. As pessoas que partem da seguinte premissa: o Lula nunca erra, o Bolsonaro nunca erra, o Dória nunca erra, o Trump nunca erra. Essas pessoas perderam a liberdade, perderam a capacidade de analisar, de criticar, de falar apoio aqui, rejeito acolá, concordo aqui, discordo ali. Esta é a posição de uma pessoa livre. Livre. Ela não está ajoelhada diante de um tótem, de uma coluna, de um poste ídolo. Não é? São pessoas. E ela deve se posicionar com a sua independência e liberdade. É claro que o Bolsonaro nem se preocupa muito, e o Lula também não, com as dissidências que surgem, porque eles preveem o seguinte cenário: que em 2022, mesmo esse cara que se desencantou com o Bolsonaro, ele vai olhar a alternativa. Não é? E se a alternativa é o PT, seja o Lula livre das amarras da ficha limpa, seja o Haddad, ou seja um outro candidato visto como à esquerda, o Flávio Dino, Ciro Gomes, que é outro também que transita por diversos partidos e tal, o sujeito vai falar: não, eu discordei do Bolsonaro, já não tem aquele apoio que tinha antes, mas vou votar nele. E da mesma maneira, o Lula sabe que se o embate final, o segundo turno em 2022 é um Lula-Bolsonaro, mesmo aqueles que se desencantaram com o Lula, com o PT, com o Mensalão, com o Petrolão, não é? O cara vai falar: não, ele é o Bolsonaro, eu vou nele, eu vou no Lula, eu vou no Haddad. Bolsonaro e Lula trabalham com essa mesma lógica para 2022, que as dissidências, elas desaparecerão na hora de um duelo que eles pretendem seja exatamente, de novo, entre os dois. Entre bolsonarismo e petismo ou lulismo, como queiram. Não é? Agora, o que não dá é o sujeito perder a liberdade, a independência, a capacidade crítica, que são os males que o fanatismo traz. Ele arranca a capacidade crítica, a capacidade de criticar, ainda que apoiando, ou de elogiar, ainda que sendo contra, um político ou outro. Ele não pode ir como alguém que segue o poste ídolo, a coluna, né? Segue o tótem, se ajoelha diante do tótem. São pessoas que estão se privando da maior capacidade que uma pessoa tem, como dizia o Kant, que é o imperativo categórico da razão.
E sem liberdade não há razão, sem razão não há liberdade. Não é? Então, o fato é que pode haver algum desgaste nessa história toda do currículo, né? Mas não acho que terá o mesmo desfecho do Decotelli, não é isso, Ronald? Isso, o exatamente. ministro. Foi. Eu acho que não inviabilizará, né? Até por essa reação do Randolph, a não ser que surja mais um troço, como surgiu no Decotelli lá, que surgiu mais um. Não, e a carga de ser exatamente na área de educação, né? Que Exato. diz respeito exatamente à formação que teoricamente teria sido fraudada ou pelo menos mal escrita para informar o que tinha feito do ponto de vista educacional na vida, né? Claro, e aqui no caso pesa muito também, porque convenhamos, o cara não está sendo indicado para um cargo qualquer. E é mais grave do que o ministro, porque o ministro pode ser demitido, né? Uhum. E esse pode, a tendência é que fique 30 anos lá. É, ele tem 48. É, você vai ficar ali 60. 27 anos. É, até 75 anos, isso. É, 27 anos. Se não mudarem a lei, porque aqui mudam de acordo com o interesse, né? Uhum. Se não passarem de novo para 70, até porque coisa já foi vale. 65, já foi 70 e é 75, né? É verdade. Mas é isso, Ronald. Vamos aguardar se não haverá nenhuma novidade. Não havendo, eu acho que ele será aprovado pelo Senado. Não sei se você tem essa mesma impressão. Tem essa impressão e aquilo que você falou, há algo inexplicável nisso tudo. Pra que fazer campanha? É como se ele tivesse que passar no gabinete do senador entregando um santinho sem adversários, né? Só com a foto dele mesmo, né, Zaidan?